Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje gostaria de falar um pouco sobre economia, sobre finanças, sobre dólar principalmente. Mas antes de tudo, gostaria de pedir para que, se você curte conteúdos como esse, tanto de finanças, empreendedorismo, esportes, né? Como eu venho trazendo, por favor, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, né? Vai me ajudar bastante a trazer mais vídeos como este e, enfim, vai incentivar demais aí os vídeos que eu venho gravando, beleza? Então é isso, se inscreva, curta, compartilhe, comente, vai me ajudar demais. E bom, sobre o conteúdo do vídeo, como vocês provavelmente já devem ter visto no título, gostaria de falar um pouco sobre dólar, né? Porque muita gente, eu sinto que está sendo uma discussão aí nos últimos dias de para onde vai o dólar, né? Se o dólar vai subir, vai cair, vai se manter, né? Se é hora de comprar, se é hora de se segurar. Antes de mais nada, eu não estou aqui para fazer previsões convictas, eu estou aqui apenas para analisar cenários, analisar como que a economia, não só brasileira, mas principalmente americana, vem se portando e o que isso pode indicar num futuro próximo, né? Porque prever daqui a 5, 10 anos é impossível. Bom, sobre a economia americana, o momento que a gente está vivendo, e vale destacar, não estou aqui também para falar de política, tá, pessoal? Não estou aqui para julgar A nem B, dizer que A é melhor do que B, e enfim, por conta de A, a economia está boa, por conta de B, a economia está ruim, e por conta disso o dólar vai para cima ou para baixo. Não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar única e exclusivamente de comportamentos macroeconômicos. Então, iniciando pelos Estados Unidos, qual o momento que os Estados Unidos no geral e o dólar está vivendo? Para quem não sabe, os Estados Unidos é um país que é muito endividado. Porque, primeiro, os Estados Unidos é um país aí, digamos, referência mundial. Todo mundo acaba depositando um certo dinheiro em dólar para realizar reservas de emergência ou coisa do tipo. Então, os Estados Unidos sempre foram, digamos assim, acostumados a serem esse colchão do mundo e por isso eles acabavam se endividando bastante porque o país ele não quebra, né? Se os Estados Unidos quebrar, o mundo inteiro vai quebrar junto. Essa é a verdade. Então, o cenário dos Estados Unidos é de uma dívida muito alta e impagável, né? E o que você faz, o que um país costuma fazer quando ele tem uma dívida interna muito alta? Ou seja, quando ele gasta muito, principalmente com servidores, com militarismo, né? O caso dos Estados Unidos, investimentos, enfim. O que o país costuma fazer? Ele, primeiro, abaixa a taxa de juros, né? Que hoje a taxa de juros dos Estados Unidos está em torno de 5%. Na verdade, diminuiu já, estava em 5% e diminuiu para 4%. E a tendência é abaixar mais. E, além disso, desvalorizar a moeda. O que isso significa? Significa que a tendência, principalmente nos governos do Trump, né, no último governo do Trump, ele também fez uma estratégia parecida, que era de desvalorizar o dólar para que o dólar não ficasse, digamos, tão alto, tão caro em relação a outras moedas mundiais, se tornasse mais acessível e a dívida, digamos assim, sofresse uma redução, né? Porque se o dólar perde um valor, significa que a dívida se torna mais fácil de ser paga, né? E não diminui a dívida, né? Mas em termos econômicos, né? Em uma análise econômica, a dívida acaba sim reduzindo porque o dólar está mais barato, né? Mas no valor, digamos assim, absoluto, né?
no valor geral da dívida, a dívida vai só aumentar, né? Porque os juros fazem com que ela aumente. Então a tendência global é de que os Estados Unidos tenham essa desvalorização do dólar justamente para realizar o pagamento da dívida, né? E para a dívida dele se tornar mais acessível. E agora analisando um cenário brasileiro, um cenário puro, não estou falando de política, não estou falando de absolutamente nada com relação a isso. O cenário brasileiro hoje, sobretudo de taxa de juros, é de que a Selic hoje está em 15% ao ano. A inflação, segundo o índice IPCA, está em torno de 4% ao ano. Se a gente pegar um pelo outro, diminuir a Selic pela inflação, vai dar em torno de 10% ao ano. Ou seja, até segundo a pesquisa um tempo atrás, era a segunda taxa de juros mais alta, taxa de juros real, né? O que é a taxa de juros real? Você pega a taxa de juros nominal, que é essa de 15%, e subtrai desses 4 e pouquinho por cento de inflação. Então vai dar os 10 e pouquinho por cento, é a segunda taxa de juros real, segunda maior taxa de juros real do mundo. Atrás apenas da Turquia, se eu não me engano. Turquia ou Rússia, né? Porque a Rússia também, estava vivendo aí um momento de estabilidade, né? Por conta da guerra e tudo mais. E, enfim, o que isso significa? Significa que o Brasil está muito atrativo para um cenário de renda fixa, né? Porque geralmente as taxas de juros globais, aí, agora a gente pega nível europeu, né? Nível até latino aqui, México, países parecidos ao nosso. No México, se eu não me engano, a taxa de juros está em 8% ao ano. Aqui a gente está a 15%, ou seja, o dobro, né, praticamente. Na Europa, a taxa de juros está 2% ao ano. Ou seja, a renda fixa rende 2%, ela não rende nada. Nos Estados Unidos, está um pouco maior, né? Está 4% ao ano, mas a tendência é que ela caia para 3%, para 2%, enfim. Que reduza-se cada vez mais por conta desse cenário. Ou seja, vai ficar basicamente Brasil, Rússia e Turquia com as maiores taxas de juros reais do mundo. E aí o investidor vai preferir investir no Brasil ali, que está com um cenário político, digamos, instável, mas não tão instável, né? Porque, enfim, agora teoricamente deu uma cessada, assim, né? Não está tão estável como antes. Está polarizado, mas não está tão instável. Ou a Rússia, que está em guerra, né? E está sofrendo diversas sanções e, enfim, está realmente instável. O investidor, ele vai sempre no caminho mais seguro e de maior rentabilidade, né? Então, se tem ali uma maior rentabilidade com menor risco, ele vai aportar nesse país, né? Então, entre Brasil e Rússia, muito provavelmente vai preferir a Rússia, vai preferir o Brasil, né? Porque o Brasil, teoricamente, neste momento, está mais estável. E o que isso significa? Isso significa que a tendência é que, com o real sendo mais, o Brasil, né, sendo mais atrativo, o real se valorize. Por quê? A tendência é que os investimentos externos entrem no Brasil e esses investimentos externos apliquem aqui, seja em juros, seja em ações brasileiras, coisas do tipo, em bolsa principalmente, e façam com que a nossa moeda valorize. Ou seja, se a nossa moeda vai valorizar e a tendência do dólar se enfraquecer, tudo indica que o dólar deve cair, né? Então, esse é o cenário mundial. É a verdade, a análise, eu tenho que vender aqui minha casa e comprar em dólar? Não. Em comprar em real? Não. Então, assim, eu digo que tendências, né? Tendências dão conta de que o real deve se valorizar perante o dólar deve ficar mais atrativo. Enfim, as coisas que são precificadas em dólar devem ter um valor reduzido aqui dentro do Brasil, assim como os investimentos brasileiros devem render, digamos assim, em questão monetária, né, em questão de moeda,
vão ser mais atrativos do que o dólar, porque a moeda real deve se valorizar mais do que o dólar. Então é basicamente isso, tá? Mas não quer dizer que você tem que vender tudo, que tem que botar em real, que tem que, nesse momento, vender dólar. Não estou dizendo nada disso, estou dizendo só tendências, tá? E, enfim, isso é basicamente para responder algumas perguntas, principalmente dessas pessoas que estão um pouco perdidas nesse cenário, né? E que não estão sabendo o que fazer e não estão sabendo se realmente é o momento de investir em dólar ou não. Aí, agora uma opinião do Portugal, pessoa física. É um momento aí de comprar dólar, esperar. Eu acho que é um momento de esperar, né? Eu acho que é um momento que, enfim, a gente está vivendo que o Brasil vai, tudo indica que em cenários econômicos, deve se desenvolver por conta dessa atratividade, né? E a tendência é que investimentos externos entrem aqui no nosso país e, portanto, o real se valorize. Mas tudo pode acontecer quando a gente fala de economia. Pode estourar um conflito, pode estourar qualquer coisa que faça com que essa previsão saia para água abaixo, né? Mas, no geral, seria basicamente isso. Então, se você concorda com essa opinião, eu espero que você deixe o seu like. Se você não concorda, deixe aqui o seu comentário abaixo para que possamos conversar e debater aí sobre o que você acha, qual que é o cenário que você está vendo, e iniciar uma discussão saudável aqui nos comentários. Beleza? Então é isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.